Hoje vamos contar sobre um garoto que não tinha nenhum talento, mas descobriu sobre a reencarnação, usando todas ao seu favor para superar seu término e ficar mais forte. Tudo começa com o protagonista lutando contra vários monstros na sua frente para sobreviver, falando que sempre pensou que todo mundo tinha pelo menos um talento, e que ele só não encontrou o dele ainda e iria encontrar um dia, mas esse dia nunca chegou para ele. E na rua ele era desrespeitado por onde ia por ser um ranking F que deveria aprender o seu lugar, e logo depois uma mulher de cabelos loiros pede para os dois terminarem. E o mundo não dava nenhuma oportunidade para os perdedores como ele, mas ele não precisava de algo como um talento porque ele tinha algo muito melhor, as suas conexões com suas 990 mil vidas passadas que observavam ele, sendo profissionais em uso de escudos, espadas e várias outras qualidades diferentes, e todas as almas das suas outras vidas estavam atrás dele para ajudá-lo observando atentamente, e que depois de 990 mil tentativas era finalmente a vez deles vencerem aqueles monstros. Então, começando toda a sua aventura, ele estava contra vários esqueletos, e todos os seus companheiros morreram exceto ele, um caçador de ranking F, preso dentro da dungeon com vários monstros de nível 3, mas ele não tinha a mínima intenção de morrer naquele lugar, pensando que se ele tivesse aquele poder misterioso que usou antes, poderia sair daquela dungeon. Ouvindo uma voz do além falando que depois de ver a vontade que ele tem de viver, a sua vida passada superou os limites para interferir na sua crise, e quem estava falando era Saiden Miller, o último santo da espada que desceu para ajudar o protagonista, entrando dentro do corpo dele da mesma forma que ele viu no seu próprio sonho, possuindo seu corpo e indo lutar contra os outros monstros que sobraram na sua frente. E de repente ele estava desmaiado em algum lugar e ouviu uma voz chamando ele quando saiu da dungeon, fazendo todos acharam que ele correu e se escondeu até que tudo estivesse resolvido e dormiu. Por isso aquele cara não ia pagar o que prometeu para ele, e disse o ranking F não deveria procurar por outras equipes porque ele não ia pagar o protagonista por ter usado todas as suas poções de cura quando foi esfaqueado na dungeon e depois foi derrubado por uma pedra. E por causa dele demoraram mais para terminar a exploração e usaram muitas poções caras, e não iam pagar nada pelo trabalho. Então de repente o protagonista levanta reclamando que era culpa deles de ter mandado ele provocar os monstros, e era ilegal não pagar pelos trabalhos dos outros lá, mas o cara de antes falou que o protagonista disse para eles que faria qualquer coisa por ser um ranking F e se ofereceu para provocar os monstros, mas nem isso ele conseguiu fazer direito. Só que do mesmo jeito salvaram ele da morte para depois vir reclamar de dinheiro. E para piorar ninguém ia acreditar que o protagonista realmente passou por tudo isso e não ia conseguir denunciar eles, indo então embora com uma garota enquanto o protagonista ficou para trás sem dinheiro agradecendo por terem contratado ele. E então o protagonista explica que no seu mundo apareceram monstros, explorações e dungeons, e os despertados com habilidades se tornaram caçadores para explorar dungeons, e dependendo do seu nível de força eles recebiam um ranking. E ele sendo um caçador de ranking F era tratado como lixo onde quer que ele fosse, porque ele antes tinha alguém que era como seu raio de luz, sua namorada Riegen, uma mulher de cabelos loiros que estava sempre do seu lado e fazia tudo parecer mais fácil pro protagonista, até que no dia do seu aniversário de 1 ano de namoro, o Kenny tinha uma surpresa de pedir ela em casamento, mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, ela pediu para terminar com ele porque ele era um ranking F faz muito tempo enquanto ela evoluiu, e queria namorar outras pessoas, chamando ele de patético e que deveria aprender onde é o seu lugar agora que ela está um ranking C, indo embora e deixando ele sozinho no encontro. E durante a sua vida toda o protagonista foi chamado de muitos nomes, achando que se trabalhasse duro iria ter resultados, mas todos viam ele como um perdedor sem talento algum para nada. E quando ele saiu daquele lugar e foi para a rua ouviu alguém chamar o seu nome, encontrando um amigo que sabia da sua situação que acabou de perder a namorada e pensando que ele precisava de um apoio emocional, mas na verdade o Kang só queria alguém para conversar que não olhasse para ele como um lixo, e o amigo percebeu que ele estava bebendo na frente de um rio como se fosse o fundo do poço, e para tentar ajudar ele falou que iria comprar bebidas para ele na lojinha ali do lado, e que não era para ele tentar nada idiota como pular no rio de noite, mas ao mesmo tempo fazendo piadas sobre ele sendo de ranking baixo como se quisesse piorar a situação.
E quando ele ficou lá sozinho estava pensando em tudo que ele teve que passar e o término com sua ex-futura noiva, achando que ele deveria só desistir de ser um caçador logo, até que um homem chamando ele de caçador se aproxima, falando que mesmo ele sendo do ranking mais baixo tinha um grande potencial, perguntando se ele acredita em vidas passadas com a expressão assustadora, dizendo que consegue sentir as vidas passadas de pessoas incríveis vindo dele, onde cada uma delas recebeu o título de mais forte durante a sua vida, e se o protagonista queria se tornar mais forte isso não seria um problema, porque estava sentindo que suas vidas passadas estavam chegando perto dele, e se o Kang não acredita nele logo iria em algum momento. E depois dele ir embora o seu amigo chega de repente do seu lado com as coisas que ele comprou, contando então tudo que aquele homem estranho falou para ele sobre vidas passadas, mas então ele ouve a voz dizendo que ele aprendeu sobre a existência de vidas passadas, e suas 990 mil vidas passadas estavam agora observando ele, ouvindo também várias vozes diferentes falando que estavam observando ele, e quando ele menos percebeu já era noite e estava bêbado do lado do seu amigo, pedindo ajuda para conseguir um trabalho para pagar aluguel e ajudar o orfanato, sabendo então que ele vai conseguir trabalhar mesmo com as pessoas não sendo as melhores. E o seu amigo levou ele quase caindo para casa, porque ele amanhã cedo iria trabalhar naquela dungeon que ele pediu, e quando estava indo embora falou que ia ligar no dia seguinte para contar os detalhes de onde eles vão, e quando estava entrando em casa falou que era ele que estava trabalhando o máximo para ficar forte mais do que qualquer um. E então uma luz deixou ele quase cego, aparecendo em um lugar completamente diferente da sua casa, e atrás dele surge um homem espartano falando que já estava na hora deles se conhecerem, e o protagonista confuso de como aquele homem sabia o seu nome e onde estavam, ele só responde que seu nome é Cartago, o escudo da justiça que protege o norte do império, uma de suas vidas passadas. E quando Kang estava tentando entender o que estava acontecendo se lembrou do homem de antes falando sobre vidas passadas, vendo que tudo isso era verdade, uma de suas vidas antigas com o título de mais forte, mas não importava se ele acreditava nisso ou não, vai fazer ele entender logo logo, nem que ele tenha que destruir o corpo dele milhares de vezes com sua lança vai passar seu espírito para ele, e quando o protagonista tenta falar algo Cartage ficava irritado porque ele estava à beira da morte agora, e se ele quer sujar a honra dele era melhor matá-lo naquele momento, jogando a sua lança na direção do Kang com uma enorme velocidade que perfurou direto o estômago do protagonista como se fosse morrer, mas para o Cartago isso era patético porque o seu corpo costumava ser muito mais forte do que isso aguentando a dor. E enquanto Kang ficava reclamando que estava sangrando até a morte, o Cartago ficou reclamando que ele falava demais e tirou a lança do corpo dele, falando que ele não precisava ter medo da morte, vendo que os ferimentos do protagonista estavam curados, e naquele mundo ele não pode morrer sem a permissão do Cartago mesmo se quisesse. E isso significava que ele ia ficar preso naquele mundo por toda a eternidade sendo torturado, e pensou imediatamente a correr para a porta de onde ele entrou, fazendo isso assim que conseguiu, mas a sua vida passada falou que ele era fraco até para se proteger e enfrentar a morte, depois de perder a sua namorada e toda a sua honra, e que ele deveria ir embora, porque tinha vergonha de um homem assim ser sua encarnação. Mas ouvindo isso o protagonista falou que não sabia de nada sobre ele como ele viveu sua vida toda, que mesmo sem talento ainda tinha esperança de que um dia tudo ia dar certo, e que ele não deveria falar desse jeito porque não sabe como é passar por isso, saindo de perto da porta e ficando de frente com o espartano. E isso deixou ele feliz falando que ele finalmente tinha um olhar forte e que era sua vida passada que ia passar seu espírito para ele, assim nunca mais vão tirar nada dele, e dessa forma ele vai subir para o topo, mostrando todas as suas vidas passadas mandando suas lembranças para ele reunidas em volta do protagonista, e que vão ajudar ele. Mas isso não sairia de graça, precisaria de obstáculos, então era para ele levantar seu escudo e enfrentar o Cartago para ganhar poder, e o Kang não confiava nele, mas se pudesse ficar mais forte ele ia ficar ali, até que o homem fala que ele é sua preciosa encarnação, e deveria bloquear seu ataque de qualquer maneira somente uma vez para passar. E o Cartago atacou com a sua lança numa velocidade que o protagonista não conseguiu ver, já tendo seu escudo jogado no chão e derrubado facilmente, sendo levado à beira da morte novamente ao perfurar o estômago pela segunda vez, sendo uma vergonha para o poderoso guerreiro ter caído em somente 2 golpes e que todo o seu espírito de batalha desapareceu.
Até que ele passou das 2.000 tentativas e meia de bloquear os ataques, chegando perto da morte todas as vezes com o seu corpo curado, e quando o Cartago se cansou disse que ele estava tendo muita vantagem e ia matar ele agora mesmo, arremessando a sua lança da mesma forma que fez no seu primeiro ataque, e o Kang mesmo não estando acostumado com a sensação de ser perfurado tantas vezes, ele se acostumou com a habilidade de encarar a morte de frente, conseguindo então pela primeira vez bloquear um ataque da sua vida passada usando o escudo. E vendo isso sua vida passada sorriu e ficou feliz, e que seu trabalho estava feito, e que o corpo do protagonista iria se lembrar de todas as técnicas que ele usou com sua arma e também a experiência para bloquear os ataques inimigos, e que quando ele acordar as coisas vão estar bem diferentes. Então com o toque do celular vemos o Kang acordando daquele suposto sonho maluco, era o seu amigo de ontem ligando para ele falando sobre o lugar que ele iria trabalhar hoje numa dungeon de ranking C, e só estava indo porque realmente precisava daquele dinheiro. Estranhamente o protagonista ainda estava sentindo a dor do sonho sem nenhum ferimento, e quando estava preparado para sair e andar até onde estava a dungeon olhou para trás e viu o seu escudo de quando ele virou um caçador, resolvendo então levar ele ao se lembrar das palavras que ouviu do Cartago. E chegando na entrada da dungeon de ranking C, pensou que era o único que tinha chegado, até que ouve uma voz perguntando o que ele estava fazendo ali, e era sua ex-namorada achando que ele estava seguindo ela como um maluco, mas ela parou de falar quando apareceu um homem perto dela que ela estava dando em cima, e aquele cara ficou irritado que o burro de carga de joias estava com um escudo pesado, perguntando como ele ia carregar as coisas com aquilo, e até uma de suas vidas passadas ficou irritada vendo aquilo, mas ele fingiu que não sabia que não podia levar escudos. E depois de um tempo eles chegaram no portão de entrada da dungeon, mas quando começaram a abrir as portas o Kang percebeu alguma coisa estranha lá dentro, a intenção assassina que ele sentiu quando estava com o Cartago só que mais fraca, até que de repente aparece uma lança sendo arremessada na direção dos caçadores que tentaram entrar lá, fazendo todos desviarem do ataque até chegar no protagonista que causou uma enorme explosão. Mas antes que acontecesse alguma coisa, o Cartago diz que enquanto tiver a sua proteção nada pode machucar ele, bloqueando o ataque perfeitamente, mas para os outros era como se ele nem tivesse sobrevivido ao ataque, e os outros dentro da dungeon deveriam ficar alertas para outro ataque, até que aparece um esqueleto guerreiro que ataca de surpresa e mata um dos seus companheiros que foi partido ao meio, até que um mago começou a usar feitiços para deixar os esqueletos fracos e dando oportunidade para eles serem derrotados, e todos ainda juntos na entrada, acharam estranho que os esqueletos deveriam aparecer somente em dungeons de ranking B, e que poderia ser um erro da administração significando que a dungeon é de um ranking ainda maior, vendo então que o protagonista sobreviveu por sorte, e então decidiram que iriam sair da dungeon agora mesmo do que correr o risco de morrer lá dentro, mas quando o Kang tenta abrir a porta ela estava trancada e não abre de nenhuma forma. Então eles teriam que completar a dungeon até o fim para poder saírem lá de dentro, e quando a mulher se agarrou no líder deu para perceber que ela já estava com um novo namorado depois dele. E quando estavam no meio do caminho para completar a dungeon ouviram um barulho suspeito, até que foram atacados mais uma vez por um esqueleto guerreiro que apareceu do teto caindo em cima do mago da equipe, matando ele imediatamente na frente de todos que estavam ali, e para piorar aquele era um esqueleto sargento mais forte que o de antes, e quando todos os outros já tinham perdido a esperança o esqueleto foi correndo na direção do Kang, atacando sem pensar num padrão constante, conseguindo prever os seus movimentos graças ao que ele aprendeu com o Cartago, e na hora que a sequência do esqueleto foi quebrada abriu uma oportunidade dele atacar de uma só vez, usando o escudo para destruir o corpo do esqueleto com um golpe, e enquanto todos os outros estavam sendo massacrados, ele estava conseguindo matar todos os esqueletos de ranking C com facilidade mesmo sem uma arma. E quando tudo acabou ele tinha conseguido, deixando a sua surpresa que ele fez tudo isso enquanto todos os outros morreram, perguntando como alguém como ele de ranking F foi capaz de matar tantos monstros com facilidade. Mas então ela pediu desculpas por ter sido má com ele antes, e que ele não ia abandonar ela lá dentro já que estavam apaixonados antes, fazendo ele perceber que ela só estava pensando em si mesma como sempre fez. Seguindo em frente até se deparar com uma porta no final da dungeon, abrindo ela para ver o que estava atrás, e a mulher pensando que estava usando ele para conseguir sair viva daquele lugar,
vendo uma ponte que levava até outra porta na frente, querendo que ele vá na sua frente como uma isca de monstros que iriam atacar ele. Mas quando ele atravessou a ponte sem nenhum problema achou estranho, mas também seguiu ele sem se preocupar, já que tudo o que importava agora era sair dali viva falando. Umas coisas fofas para o protagonista, até que vemos um monstro embaixo d'água esperando pela sua presa. E quando ela estava atravessando pensando que iria sobreviver com a ajuda do protagonista, aparece um tubarão zumbi pulando de dentro do lago abaixo, que mordeu o pescoço da Riejen, que foi arrastada para o fundo do lago, e quando Kang ia tentar salvar ela de ser morta, foi possuído por uma de suas vidas passadas, impedindo ele de salvar a sua ex-namorada, falando que ele não ia sobreviver lá dentro sendo sentimental assim, falando que o Cartago e o Saiden acham que o jeito politicamente correto é o único, mas o protagonista ainda era meio puro, então deixou ele sozinho trancado na última porta da dungeon depois de sair do seu corpo sem deixar traços. E quando ele voltou a si mesmo, não sabia o que aconteceu com a Riejen e nem conseguia sair lá de dentro, e quando ele se virou tinha um exército de caveiras prontas para atacar ele, sendo obrigado a lutar contra todas elas ao mesmo tempo conseguindo se sair bem. Até que foi acertado pelas costas por um esqueleto especial que se explodiu poucos segundos depois para causar mais danos e sendo arremessado para longe, e então o protagonista retorna para aquela mesma cena do começo onde ele estava encurralado sem os outros da equipe, e precisava daquele poder misterioso mais uma vez para se salvar, até que o Saiden Miller, o Santo da Espada, apareceu para ajudar ele possuindo o seu corpo, usando sua força antiga para aniquilar aqueles esqueletos fracos em sua frente, e deixando então o corpo do Kang jogado no chão depois de colapsar, dizendo que vão se encontrar mais uma vez algum dia. O que acharam desse vídeo? Deixem o like se gostaram e se inscrevam no canal.